Como eu citei, a entrevista do ministro Alexandre de Moraes, é por aí que nós vamos começar, é a novidade do dia, ele estampa a capa de revista nessa semana, tem uma emissora que fez um documentário para presenteá-lo, entrevistá-lo, para nutrir essa ficção do golpe do algodão doce. Vamos acompanhar um trecho e depois eu abro aqui a roda para vocês. Planos. Um plano com duas vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. Bom, vamos lá. Então vamos abrir aqui a roda, passo a bola para o time de comentaristas do Estúdio Oeste, começando pela Fabi, que está do meu lado, com uma pergunta básica e um parêntese necessário. Primeiro, nós jamais compactuaríamos, jamais passaríamos pano para qualquer tipo de agressão, para qualquer tipo de ataque, inclusive verbal, a qualquer pessoa nesse país. Mas o ministro Alexandre de Moraes precisa trazer elementos concretos sobre a denúncia que ele está fazendo. Ele precisa provar, ele precisa dizer que providências foram tomadas e, Fabi, se ele é a vítima, mais uma vez, principal, e nós aqui, se alguém planejou matar o ministro Alexandre de Moraes, tem que estar preso imediatamente, ser identificado e preso. Mas, do contrário, são afirmações irresponsáveis e a gente precisa dizer isso, porque senão ninguém vai dizer. Então, vamos bem desse ponto aí, que é bem importante. Ministro Alexandre de Moraes, eu faço aqui coro, né, que realmente quem tenha tentado, pensado em lhe matar, planejado, né, enforcamento, coisas da época medieval ou coisas mais modernas também, como a gente soube, né, que o Moro de fato teve, porque a denúncia do Moro veio diferente, né, veio ali pautada por agentes da Polícia Federal, onde foi investigado e etc. Então, mas eu faço coro para que essas pessoas sejam presas, para que essas pessoas sejam punidas, porque todos, né, que acabam discordando de vertentes jurídicas, né, de Vossa Senhoria, acabam entrando no mesmo bolo, né? Então, eu acho que essa entrevista, ela marca aqui, ela faz o tal do risca-faca, ela muda o que é certo e o que é errado. É errado o juiz, né? Então, casos de suspeição, aí nós teremos dois casos, dá para até acumular. Um porque ele se confunde, todo mundo já sabe, como vítima, como autor, como réu, como tudo, né? Como juiz. E também porque o código, as leis do nosso país deixam muito claras também que o juiz, quando ele se sente, né, que ele está ali no meio, ele teria que se declarar suspeito. A gente sabe que ele não vai fazer, ele não fez até o momento, e essa entrevista só mostrou mesmo que de técnicas, né, tecnicamente está muito longe de ser o desejável para o ministro do Supremo. É interessante que ele sempre aponta, quando alguém faz alguma crítica jurídica, né, técnica, ele sempre fala que a pessoa não é um jurista, que a pessoa não sabe o bastante para confrontá-lo. E aqui até eu já anotei algumas coisas, porque ele diz, primeiro que eram 2 planos, 2 vertentes, e que aí se transformam em 3 vertentes. Então, que coisas dessas são jogadas assim? Que planos são esses? O princípio do Brasil é pela publicidade dos fatos. O senhor é uma pessoa pública, né? Eu falo como se ele estivesse me ouvindo, espero que não, né? Porque a gente nunca sabe. Mas se tiver, aqui as minhas indagações são legítimas, né? Então, fica aqui a pergunta, é uma pergunta, ministro, eu gostaria de saber. Quem planejou, como planejou, aí, por exemplo, enforcamento, né? Vamos lá para o nexo de causalidade e o que poderia ser enforcamento. Eu não conheço pessoas que acabam morrendo porque alguém veio enforcá-la, né? A gente conhece uma outra modalidade, infelizmente, é o suicídio.
também pego por dado técnico aqui da Polícia Científica de São Paulo. Se for puxar, não sei, desconheço, deve ter pouquíssimos casos, mas eu gostaria que apresentasse, então, os meios que dariam provas a isso. A corda, a forca, o meio de sequestro que teria que tirar da vigilância, todos esses atos preparatórios que a gente sabe que não configura crime, mas que neste caso poderia levá-lo, né? Então, teria que ter tudo isso. Palavras por palavras, a gente vai voltar para o ciclo que a gente fica andando vicioso, né? Palavras são palavras, elas podem realmente fazer parte de um crime, mas esse efetivamente, se não tiver nenhum ato preparatório, algo mais que é o que as pessoas estão pedindo ilicitamente, não é a oposição que está pedindo, não são os bolsonaristas que estão pedindo. Qualquer pessoa que tenha nexo, né, que quer justiça nesse país, quer ver isso bem esmiuçado. Então, não importa se você é bolsonarista, se você é petista, não importa neste caso. Se você quer justiça, você quer que essas pessoas sejam presas, porque, né, planejar uma morte ainda mais desse nível, né, de violência é extremamente grave. Então, fica aqui esses questionamentos, acho que ele deve responder, assim como as imagens de Roma, uma coisa ligada na outra, não dá para esquecer, a gente sabe o que foi aquilo, até o momento nada, e precisa acabar esses inquéritos que o Silvio falou no começo do programa. Esses inquéritos só ocorriam na época da ditadura, então a gente está revivendo a ditadura sim, porque é uma forma de você manter seus perseguidos políticos com a rédea curta, que não pode falar muita coisa porque o objeto, né, do inquérito ele se molda conforme o humor das pessoas, e o direito ele é técnico, ele não pode ser interpretativo neste nível. Nós temos algumas bases, né, regras basilares para que isso aqui não vire uma anarquia. Então, ministro, essa sua entrevista, para mim, foi chocante. O nível, né, de sensacionalismo, sem nada de fato, e por que dá esse privilégio, então, à emissora de TV, com esse grau de notícia, em dias que nós estamos com problemas seríssimos no Brasil, outros problemas muito sérios, e que vem, então, essa notícia, eu perguntaria, será que é uma cortina de fumaça, ministro? Né? Fica complicado. Então, mostre. E a gente vai fazer coro para que essas pessoas sejam presas, mas pelos crimes praticados. E não venha também, minha última observação, eu sei que é longa, mas realmente isso tem muita coisa. Ele, nessa entrevista dele, ele também fala de que mulheres da classe média também são presas se cometerem crimes. Nunca ninguém disse que não. Se cometerem crimes, não importa quem, nem idade, nem classe social, não venha fazer luta de classe que nem combina com o teu estilo, ministro. Não tem nada a ver, porque não se trata de luta de classe, se trata de justiça, se trata de se apegar a fatos concretos, o que existe de técnico, nexo causal, ministro, entre esse crime que o senhor veio noticiar e os passados também que o senhor veio se gabar, né? Então, se é crime de golpe de Estado, mostre-nos para toda a sociedade brasileira como poderia ser concretizado com os meios que eles tinham ali à época. E o que o senhor também noticiou em relação aos governadores, eu fiquei chocada. O senhor não pertence, não é da sua competência, né? Coordenar os governadores, tirar do cargo, fazer tudo isso. Foi uma confissão de vários abusos de poder. Então, é assim que nós inauguramos esse ano no Brasil, e a gente tem que ainda pedir a Deus para que a justiça seja feita, que a gente não seja mal compreendido por palavras que são corretas, que não descumprem a lei. Evidente. Passando a bola para a Cris e reforçando o ponto da Fabi aqui, para que não haja nenhum mal entendido, má compreensão, de forma alguma. De forma alguma. É que é de uma gravidade tamanha um ministro da Suprema Corte vir a público um ano depois e dizer que havia uma trama, um plano para matá-lo, sequestrá-lo, enforcá-lo em praça pública, e essas pessoas não foram identificadas até agora, não foram presas, não se sabe o paradeiro delas, quem financiou, quem mandou matá-lo. Isso é crime de Estado, de segurança nacional. O presidente da República tem que ser informado, o presidente da Corte tem que ser informado. A Polícia Federal cumpre ordens do próprio Supremo e prende pessoas em menos de 24 horas. Como é que não prendeu até agora? Isso é grave. Nós queremos que isso seja sanado, solucionado. Do contrário, repito, é estranho. É muito estranho. Cris, passando a bola para você, eu prometo que agora eu não falo mais, só vocês falam.
Silvio, estranho é eufemismo, né? É tudo bizarro mesmo. Um ministro da Suprema Corte anunciar um suposto crime dessa gravidade, aliás, 3 supostos crimes dessa gravidade, sem provas. Lembram das manchetes do tempo do presidente Bolsonaro? Sem provas, ministro Paulo Guedes. Sem provas, Bolsonaro, isso e aquilo. Sem provas, Alexandre de Moraes ganha as manchetes da mídia militante, fala o que bem entende, né? Acusa uma nação inteira, porque é isso que ele quer fazer, ele quer acusar quem não é lulista de ser, além de golpista, alguém que trama enforcamento de ministro do STF. E aí é óbvio, mas é óbvio que 9 entre 10 brasileiros hoje falavam que isso é cortina de fumaça. Por quê? Porque finalmente foi desmascarada a milícia digital lulista, o gabinete do ódio do Lula. Tudo aquilo que eles diziam era narrativa organizada por essa milícia digital para ficar anos a fio com essa ladainha do gabinete do ódio da milícia digital, como se fosse do outro lado que isso acontecesse. Não, era do lado do Lula. Era para fazer Lula sair da cadeira, para fazer Lula se tornar candidato, era para fazer Lula vencer nas urnas eletrônicas. E quem era o presidente do TSE? Alexandre de Moraes. O cara que foi agredido em Roma, até hoje não provou, e agora o cara que se diz vítima de uma suposta trama de enforcamento, vamos esperar para ver se aparece alguma prova. É realmente bizarro, para dizer o mínimo, né? O estranho é eufemismo, como eu disse aqui no começo do comentário. Agora vamos lá, eu estava acompanhando hoje pessoas sérias e que conhecem o meio jurídico comentando essa bizarrice, porque é bizarro também, né, Silvio, Fabi, Flávio e nossa audiência, que a mídia militante dê espaço para tanta bravata sem provas às vésperas da celebração, da mega celebração que Lula está armando com dinheiro público, obviamente, né, para levar um monte de autoridades para Brasília e fazer oba-oba para reforçar a narrativa do golpe. Só que agora Lula caiu por terra essa narrativa. Não são golpistas, são pessoas que tramam um enforcamento de ministro. É quase um Tiradentes, né, 2.3, 2.4 agora, né, já mudamos de ano. É impressionante, mas vamos lá. No comentário do Deltan Dallagnol hoje na Rede X, aqui no Twitter, no antigo Twitter, ele levanta vários questionamentos que, a meu ver, com a visão de jornalista, o jornalista do Globo tinha que ter feito no ato, mas óbvio que não fez. Bajulou, bateu palma, só faltou entregar violãozinho para ver se o ministro toca violão também. Uma coisa impressionante. Olha as perguntas óbvias. Quem planejou matar o senhor, ministro? Quais são as provas desse plano? Coisa básica de se perguntar, tá todo mundo nas redes sociais querendo saber. Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR, condenadas nos julgamentos do 8 de janeiro? Por que não soubemos disso tudo até agora? Né? Qual é a trama jurídica para esconder isso do público ao longo de um ano? Queremos saber. Essas novas informações não colocam o ministro sob suspeição para julgar todos os réus do 8 de janeiro, já que, segundo o entendimento do próprio STF, todos estavam ali em turba com um único objetivo de dar um golpe? Como o ministro responde às críticas de que os réus do 8 de janeiro estão sofrendo abusos judiciais, como violação do juiz natural, ausência de conexão com pessoas com foro privilegiado, prisões preventivas alongadas, ausência de provas e de individualização de condutas e penas exageradas? Aliás, até hoje o STF não apresentou uma única pessoa com foro privilegiado que tenha participado dos atos do 8 de janeiro. Será que foi alguém com foro privilegiado que planejou enforcar o ministro? Essa é uma pergunta que eu faço aqui, acrescentando as várias perguntas pertinentes que o Deltan levantou. Aí ele fala que o ministro saberia dizer quais são as pessoas com foro privilegiado que atraem a competência da corte para julgar os demais réus do 8 de janeiro? Por que o ministro não apreciou em tempo o pedido de soltura do Clezão, que tinha parecer favorável da PGR? Como responde às críticas de que a demora para decidir acarretou na morte do Clezão? Pertinente, hein, perguntar isso? Repórter do Globo. Por que logo após a morte do Clezão, o ministro soltou vários réus presos do 8 de janeiro que também tinham parecer favorável de soltura, dado pela PGR? Isso não é uma prova de que essas pessoas ficaram presas de forma excessiva e ilegal? Enfim, são muitos questionamentos que não foram feitos pelo militante de redação que se sentou ali para fazer uma prévia, né, do que eles estão armando para o 8 de janeiro.
a gente entende muito bem o que está acontecendo. Cortina de fumaça para o caso da milícia digital lulista, do caso Choquei, da Mindy, que estava por trás de vários perfis ali, e também, além da cortina de fumaça, um preparativo para essa celebração que o Lula está armando para o 8 de janeiro. E eles continuam usando a palavra democracia nesses discursos para inglês ver, né? Para militonto ver. É impressionante. O ato do Lula em defesa da democracia. Talvez o Alexandre de Moraes esteja declarando isso aqui um ano depois porque ele defende a democracia. E o militante de redação tenha ficado calado diante de tantas perguntas que surgem depois de uma declaração dessas, porque também defende a democracia. Eu queria entender essa democracia deles. A relativa do Lula é que não é. É algo muito diferente. Mas também não é a democracia que a gente gostaria de ver no Brasil, que, aliás, não vive democracia faz anos, né, Silvio? Pois é, eu concordo. Tá muito bagunçado, Flávio Morgenstern. Muito bagunçado, a gente já comentou várias vezes. Eu prefiro chamar isso aí de uma violência niilista, ou seja, não teve uma tentativa de golpe de Estado, a gente já sabe muito bem. Não existe o golpe de Estado, como nós já falamos aqui, sem a pessoa estar lá presente. Quer dizer, o ministro estava em Paris, Lula não estava, não tinha ninguém, os prédios estavam vazios. Se eu tomo um prédio vazio, eu estou fazendo um golpe de Estado, eu posso até, sei lá, ter virado Guilherme Boulos repentinamente. Mas isso não é um golpe de Estado, isso não é um atentado contra a democracia, uma tentativa de invasão a um prédio, tá? Você não, teve alguma pessoa correu risco ali no 8 de janeiro, correu risco de vida. Eu não estou defendendo o 8 de janeiro, estou criticando essas pessoas, estou dizendo que isso foi um mal para nós que temos que ficar agora explicando isso aí o tempo todo, foi um mal para o Brasil como um todo, foi um mal, especialmente um mal para a direita, tá? Só que isso não foi um golpe de Estado. Uma violência niilista, uma violência como está fartamente documentada na literatura, é uma violência, obviamente, sem um objetivo claro. Eu tenho um livro de 560 páginas exatamente sobre isso, criticando quem toma as suas, inclusive quem está tomando a minha posição, sem ter uma pauta clara. Foi exatamente o que aconteceu ali, uma violência niilista. Isso é um golpe de Estado? Não, não é um golpe de Estado. O ministro estava em Paris, era um domingo, não tinha ninguém ali, sabe? Se eu tomar a Praça dos Três Poderes, não está atrapalhando ninguém, no final das contas, está atrapalhando, obviamente, nós, né? Estava atrapalhando um símbolo, mas não tem risco nenhum. E o próprio ministro, ele se contradiz nessa entrevista ao dizer, né, bastavam 100 policiais ali para conter aquela turba, portanto tem que punir a PM do Distrito Federal. Ora, ele pune a PM, ele prende o diretor da PM, ele começa a prender todo mundo e afasta o governador, como a Fabi disse aí no começo, é um afastamento confessório, ou seja, aqui isso aí é uma confissão de que ele está agindo politicamente e não seguindo a letra da lei. Se ele está agindo politicamente e sendo um ministro, o crime ali não é de quem está sendo preso, entendeu? É uma coisa bem clara ali para todo mundo. E essa vítima que investiga, né, ou seja, se você fala assim, olha, eu estou sendo vítima de um golpe de Estado, as pessoas estavam tentando me matar, iriam me enforcar sem eu estar ali, vou ser a terceira pessoa aqui e isso precisa ser a pessoa. Não dá para essa mesma pessoa, essas pessoas que supostamente, segundo a narrativa do ministro, né, falam uma coisa como essa. Agora, um detalhe, ele está falando sobre essa história aí, né, de tentaram me enforcar. Como isso eu aposto o que foi? Foi uma narrativa de tia do Zap, sabe? Você pega uma tia do Zap, ela vai lá e fala assim, esse aí precisa ser enforcado. Ora, eu vou falar honestamente aqui. Qualquer pessoa do Brasil inteiro e do mundo inteiro, em qualquer conversa privada, com qualquer outra pessoa, por qualquer rede social do mundo, já falou, olha, precisa enforcar um político qualquer. Aliás, eu já pego os políticos em que eu voto. No dia seguinte eu já tô falando, precisa enforcar esse desgraçado, não é possível que ele já esteja fazendo uma burrada como essa. Eu já devo ter falado, inclusive, para os próprios políticos. Eu, ainda mais desbocado do jeito que eu sou, eu falo na cara deles, entendeu? Aí vai lá, pega uma palavrinha como essa, né? Fala assim, olha, tá vendo? Eu estava sendo vítima de um golpe. Igualzinho o aeroporto de Roma, né? Igualzinho, o Gadelha pode colocar aí, né? Você não tem imagem de nada, na hora que chegam as imagens, vamos colocar sigilo aqui na imagem. Ué, você não é vítima? Oh, nossa, tadinho, coitado, tá sendo espancado. Olha lá o filhinho dele, quase um bebê, gente, tá sendo espancado ali. Aí o Globo vai lá, tem que voltar no tempo, né? Como se fosse os anos 80, fazer essa storyline ridícula, essa HQ, falando como teria sido a agressão. Quer dizer, uma pessoa que vive acreditando
na sua fantasia, na sua imaginação, que ele tem inimigos imaginários, tá? Ah, estão tentando me enforcar. Olha, estão espancando meu filho. Olha, agora eu estou sofrendo um golpe de Estado. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso ter mais poderes agora para poder prender mais gente. Isso aí tem um nome muito claro na ciência política, é totalitarismo. Todo totalitarismo ele surgiu exatamente assim, né? E o último detalhe que eu quero comentar, o que a Cris falou. As pessoas do 8 de janeiro, essas mesmas pessoas, elas estavam pedindo democracia. Isso é um fato que muita gente está esquecendo, nós precisamos sempre lembrar. Elas fizeram uma coisa errada, cometeram vários crimes ali, várias das pessoas cometeram vários crimes, não são todos igual o ministro está dizendo, várias dessas pessoas cometeram vários crimes, mas elas estavam lá pedindo democracia. Ora, meu voto não está sendo auditado corretamente, ora, eu quero divisão entre poderes, eu não quero que um poder julgue tudo. Essas pessoas estão pedindo uma democracia que esses supostos defensores de democracia não estão fazendo. É isso aí.